Olá, boa tarde para todos. Vamos esperar a Ana deve estar chegando aqui. Hoje nós vamos falar de sagrado feminino. Chama a Ana que ela já está aqui. Vamos tomar aguardando ela entrar. Oi, tá me ouvindo? Oiê! Eu estou te ouvindo, mas não estou te vendo. Não está me vendo? Aí. Não, ainda não estou te vendo. E agora? Também não, tá tudo escuro. Eita, vou sair e vou entrar de novo. Oh, vamos lá chamar a Ana de novo. E agora a Ana foi embora. Agora sim! Agora eu estou Boa te vendo. tarde. Boa tarde, minha querida. Tudo bom? Tudo. Como que você está nesse frio? Bem agasalhada, né? Você sabe que eu morro de frio. 18 graus pra mim, eu já tô de blusa. Ah, mas eu também, eu também. Não estou longe Muito disso, frio. não. Tá muito frio, né? Tá Tá frio muito frio. demais. Então, hoje nós vamos falar de sagrado feminino. Você vai nos explicar sobre o sagrado feminino. Isso. Todo mundo ouve falar, né? E não. E o que é o sagrado feminino, né, na verdade? Então, quando a gente fala de sagrado feminino, Aline, a gente está falando de nós mesmos, do nosso empoderamento feminino, né? Quando a gente fala de sagrado feminino, a gente fala das energias yin e yang. A gente fala da energia masculina, da energia feminina. Que é o quê? A energia masculina é aquela energia de pôr para fora, a energia que é racional, a energia de competição. E a energia feminina é aquela energia mais introspectiva, mais emoção, mais escuro, mais para dentro, mais interno mesmo, né? E quando a gente fala de sagrado feminino, a gente fala do equilíbrio dessas energias. Equilibrar tanto a energia masculina quanto a energia feminina dentro de nós mesmos, né? Trazer esse empoderamento para nós. Todos nós temos as duas energias, tanto a energia yin quanto a energia yang. Como Exato, que é justamente para honrar esse sagrado feminino, eu preciso honrar o meu sagrado masculino para ter o equilíbrio com o sagrado feminino, né? Como a gente legal. diz que o futuro é feminino, por que o futuro é feminino? A gente fala dentro do sagrado feminino. Porque a energia, o mundo precisa da energia feminina. Não é que as mulheres vão tomar conta do mundo, né? Do feminismo. Não é isso. É trazer essa energia de introspecção, essa energia de emoção, essa energia do sentir para o mundo, do não competir, de ser igual, né? Que a gente fala muito sobre sororidade, de respeitar, de entender e compreender. Então, o sagrado feminino, ele traz muito assim para a gente a empatia e o não julgamento. Nossa, que bacana, Ana. Você me deu uma outra visão, totalmente diferente. Pelo que eu sei de sagrado feminino, era outra coisa que me falam. Né? Que bacana isso. É você entender, né? Você se empoderar dessas suas energias, tanto a masculina quanto a feminina. E o sagrado feminino, ele traz para nós vários caminhos, né? Vários, a gente fala rituais, mas são várias rituais que sejam, vamos falar de rituais, que traz para nós essa energia, o equilíbrio dessas energias. Tá, como que você trabalha o sagrado feminino? Como seriam esses rituais? Então, a gente trabalha o sagrado feminino
conhecendo aspectos de algumas deusas. Então, a gente trabalha as deusas gregas e N deusas, e a gente estuda de uma por uma quais os arquétipos, quais as histórias que elas trazem para nós, porque na realidade nós somos todas em uma. Mas em determinados períodos da nossa vida, a gente coloca para fora um arquétipo mais forte de alguma dessas deusas, né? Por exemplo, da deusa Afrodite, da deusa Artemis. Então a gente traz todos esses arquétipos dentro de nós, toda mulher traz. Mas em algum momento da nossa vida, a gente tem um desses arquétipos falando mais forte. A gente também trabalha o nosso ciclo menstrual dentro das fases da lua. Então, para a gente se entender e compreender dentro do nosso ciclo menstrual, como que a gente está. Como eu estou dentro da minha pré-ovulação, como eu estou quando eu estou ovulando, como eu estou quando eu estou menstruada. Então, assim, cada fase do nosso ciclo, nós trazemos no nosso corpo uma energia. E nós colocamos para fora essa energia. E a gente costuma também colocar não só com as luas, mas também com as estações, né? Primavera, verão, outono, inverno. Tá, deixa eu entender uma coisa. Em primeiro lugar, como que surgiu o sagrado feminino? O sagrado feminino, ele vem de lá de trás, muito antes, quando a sociedade era matrifocal. Né? O que é uma sociedade matrifocal? Era onde os homens e as mulheres, eles não tinham essa competição. Eu sou melhor, eu sou mais forte, era igual. Né? Hoje existe o patriarcado, mas antes as sociedades eram matrifocais. Então não existia desigualdade. Todos se tratavam iguais. Tá, isso aí, então foi antes de Cristo, porque quando depois de Cristo que daí veio a parte patriarcal que mudou tudo, né? Até o nosso sobrenome, a gente, em alguns lugares, né? A gente tem o sobrenome do pai. E não da mãe. Isso quando a gente forma círculos de mulheres, a gente explica, a gente fala toda essa parte histórica, né? De onde veio, como veio, por que veio. E por que isso está voltando agora? Justamente por todo esse movimento que está acontecendo, né? De se entender, se olhar para dentro. A gente que está em casa, todo mundo, né, que está em casa agora neste momento, está tendo um tempinho a mais para você parar, para você refletir, para você se sentir e se perceber. E o sagrado feminino é isso, é o equilíbrio dessas energias. Homem pode participar do sagrado feminino? Pode, tem homens que participam. Mas, normalmente, os círculos... só para mulheres, né? Às vezes os homens não sabem, não vão participar porque acham que é só para mulher. Tem alguns círculos, algumas rodas que eles podem participar. Mas, normalmente, são mais mulheres mesmo, porque o chamado é mais para mulher, né? É você se entender, você se compreender através dos seus ciclos, porque nós somos cíclicas, então, né? Isso que eu ia falar, isso através dos seus ciclos, porque a gente tem os períodos. O principal que você está falando é pelo ciclo menstrual, seria isso? Isso. A gente tem ciclo de lua, ciclo menstrual, vários ciclos, né? Isso. E no Sagrado Feminino, a gente estuda os ciclos da lua, junto com o nosso ciclo menstrual. Então, como eu estou com a minha lua interna e como está a lua externa, porque ambas interferem no meu poder, no meu sentir e no meu perceber. Então, se a lua fora, vamos supor, se a lua fora está cheia, que é uma energia masculina, e eu estou menstruando, estou na minha lua nova, que é uma energia mais para dentro, de recolhimento mesmo, o que eu vou estar sentindo neste momento? Então, até separei aqui para mostrar para vocês a mandala que a gente trabalha. Olha que bacana. E aí a gente vai pintando. São gotinhas, são gotinhas de sangue, é o ciclo menstrual, né? E aí você pode ver que na volta tem essas bolinhas. As bolinhas são as luas. Então, lua nova, lua cheia, lua crescente, lua minguante. Ok. E aí você vai marcando o seu ciclo e vai colocando dentro dos quadradinhos como que você está se sentindo. Então, como que você está se sentindo no primeiro dia da sua menstruação, que seria a lua nova, interno. E aí externo, vamos supor que seja a lua cheia. Tá.
Isso dá para trabalhar, tipo, a TPM, seria isso. Dá para trabalhar Você. não só a TPM, mas dá para trabalhar para você se conhecer, porque aí, aqui, em cada quadradinho, você coloca os seus sentimentos, as suas percepções. Por exemplo, no primeiro dia da menstruação, eu estava introspectiva, triste, mas estava focada em fazer alguma coisa. Você vai colocando tudo aquilo que os seus sentimentos nessa mandala. Tá. E aí, quando você tiver pelo menos 3 mandalas dessa preenchida, você consegue fazer um panorama de como é o seu ciclo. Como que você está quando você está ovulando, pré-ovulando, quando você menstrua. É muito legal. Você assim você consegue chegar num autoconhecimento, você consegue entender os seus ciclos, as suas fases, né? Por que, que você está mais irritada? Por que, que você está mais acolhendo mais as pessoas? Você consegue ver perfeitamente quando você preenche essa mandala lunar. Isso não tem nada a ver com biorritmo, ou tem? Você sabe como Não, funciona o biorritmo, apesar que o biorritmo não existe mais depois da mudança da Terra do 11 de 11, aí mudou. Mas não tem nada a ver com o biorritmo que você vai vendo o estado físico, emocional, o psicológico, que você também é cíclico, né? Que vai vendo as fases. é parecido, mas é mais. Eu entendo que a mandala ela é mais profunda, ela traz para você a sua essência, aquilo que você realmente é, como que você se sente. Você consegue visualizar que dentro de alguns ciclos mensais você é muito igual, muito igual. Você fica muito introspectiva na fase que você está na lua nova, que você está menstruando, você fica mais aberta na lua cheia, né, que é o verão, você fica mais acolhedora, mais mãezona mesmo, né, mais querendo pessoas perto de você, você consegue visualizar todo esse ciclo. É bem legal. Eu tô achando interessante. As estações do ano, como que influem nisso? As estações do ano também são relacionadas com a lua. Eu até deixei separado aqui para falar. A lua nova, ela é relacionada com o inverno e com a anciã, que é quando nós estamos menstruando, né? Nós estamos para dentro, é uma fase que normalmente, se nós mulheres pudéssemos, nós ficaríamos mais quietinhas mesmo, mais no nosso cantinho, sem falar com ninguém, mais introspectivas mesmo, que é uma fase que nós estamos extremamente intuitivas. Quando a gente está, é o que falam que corpo aberto, né? Tá de corpo aberto. É quando a mulher está menstruada, então ela está extremamente intuitiva. Aí nós Isso temos é a no lua inverno. crescente. Isso no Isso é no inverno. inverno, a lua A nova. lua nova é quando nós estamos no inverno, com a mãe anciã, que seria o recolhimento, e nós estamos menstruando. Na lua crescente, é uma lua de primavera. Então, é a fase donzela e é a fase que nós estamos pré-ovulando. Na lua cheia, que foi o que eu falei, é o verão, é a fase mãe, é aquela fase acolhedora, que a gente quer muita gente perto, que a gente quer falar, que a gente quer se comunicar, que é a fase da ovulação. E a lua minguante, que é o outono, que seria o que a gente chama de curandeira, de feiticeira, né? Que traz pra gente esse arquétipo, e é a fase que a gente está na TPM, justamente por isso que a gente fica, né? Ai, de perto. Me fala uma coisa, isso tem algum relacionamento, basicamente assim, tá? Entre aspas, com a medicina chinesa? Você pode ter tendências em patologias, algumas coisas desse tipo? Ou é Sim, mais a nível psíquico? eu vou falar um pouquinho para você o que a gente trabalha dentro do Sagrado Feminino. A gente trabalha algumas questões relacionadas à ginecologia natural, à mulher mesmo, ao aparelho reprodutor feminino, ao útero, que nós chamamos do grande caldeirão, que é onde nós temos a nossa, mensalmente, que é o nosso ciclo, a nossa vida, morte e vida, né? Dentro desse ciclo, a gente tem sim algumas doenças que são
vêm do campo emocional, que a gente sabe, né, que elas vêm do campo emocional e que elas são tratadas dentro do sagrado feminino, que seria, por exemplo, a endometriose, cistos, né? Todos eles trazem para a mulher algum significado e é tratado dentro do ciclo de mulheres através da ginecologia natural. Tá, então além de você trabalhar em termos rituais, aí também trabalha separadamente a ginecologia natural, a parte natural. Seria isso? Isso. Normalmente, quem trabalha com círculos femininos tende a conhecer um pouco da ginecologia natural justamente para trabalhar isso com essas mulheres. Né? Mulheres que sentem dor ao se relacionar com um homem. Então, elas trazem várias coisas dentro de um círculo que nós ouvimos, temos empatia e não julgamento e levamos para tratar. E quando a gente tem o conhecimento da ginecologia natural, é muito mais fácil da gente ajudar essas mulheres. Tá, porque a grande maioria das mulheres, elas têm bloqueios sexuais, ou por medo, ou de relacionamento, por isso que nasce determinadas, né, aparecem determinadas doenças na parte ginecológica. Isso, quando a gente começa a trabalhar o sagrado feminino, isso começa a desbloquear esse campo emocional para pessoas. É um autoconhecimento, né? Eu vejo como um autoconhecimento. Começa a desbloquear isso para ela? Muito. Porque justamente por isso, porque o sagrado feminino ele é o autoconhecimento, né? Ele é uma porta de entrada para nós nos entendermos, para nós nos conhecermos. Ele é como que eu posso dizer, ele é o tirar os véus, o descascar a cebola e a gente começa a se compreender, a entender o porquê daqueles sentimentos e a melhorar a nossa mulher. Né, entender e enxergar que nós somos mulheres e que nós não temos a obrigação de sempre estar bem, de sempre ter que, vamos dizer, sempre ter que ter relação sexual mesmo que eu não queira. Né? O sagrado feminino ele traz isso para a mulher, o se respeitar e não fazer por obrigação. É o sentir, o perceber. É o amor mesmo, né? Puro. É o amor de si próprio, né? Eu entendo como um amor de si próprio. Exato. Porque se eu fosse ver, tá? Tô falando eu, Aline, né? Do sagrado feminino, pelo que você está me falando. Eu sei que o sagrado feminino vem de muito tempo atrás, que você falou que antes era matriarcal, né? No tanto que todo mundo era bruxo, todo mundo foi queimado, que ela era coisa, pela religião foi imposta, né? Essa parte mais patriarcal. Né? Mas por isso que eu falei da medicina chinesa, né? Todo mundo tem o yin e yang. Por isso que também perguntei se homem podia participar. Porque tudo que você tem, o feminino, você tem o masculino. E você tem que trabalhar os dois para ter esse equilíbrio. Eu acho que muitas pessoas confundem tudo isso sobre o sagrado feminino, entendeu? As fases da lua, elas influem, vamos dizer, em tudo. Tá? Na maré, quando a gente corta o cabelo, em tudo, e nosso ciclo menstrual também. Falando pelo pouco conhecimento que eu tenho, tá? Não entendo nada de sagrado feminino. Tá certíssima. Entende? Então, porque eu já vi tanta gente falando de sagrado feminino, mas de uma outra forma, que parece um feminismo. Né? Não, e não é. Bandeira. Então, acaba confundindo. Aí começa a ver, tudo bem, sei que são técnicas, mas aí tem danças circulares, tem isso aqui, como se os homens também não pudessem participar. Entendeu? Como se os homens não pudessem participar. E eu acredito que todo mundo tem o seu feminino e o seu masculino. Eu acredito na igualdade, no respeito, na honra, em tudo isso. E ficam como se fosse uma exclusão. E dentro para nós temos que nos respeitar, nós temos que nos amar. A gente não precisa ser imposta como foi anos e anos atrás. Isso é uma crença que tem que fazer sexo na hora que tem que fazer, que você tem que casar e fazer, ter filho, fazer dessa forma. Falando pelo que eu entendo, e eu tinha uma outra imagem disso, pelo que você está explicando. Né? Eu não conseguia entender como é trabalhado com autoconhecimento, o sagrado feminino, com autoconhecimento, com tudo isso, entendeu? Porque eu vejo uma coisa tão universal, tão junto, uma comunhão de tudo com a Terra, porque nós temos a comunhão com a Terra. Não só por ser mulher, mas qualquer ser humano, né? A gente tem que ter essa comunhão. Talvez essa pessoa mais machista, a gente também tem que trabalhar o feminino dela. Tanto que no aroma a gente usa o gerânio para uma pessoa muito machista, né?
assim, um exemplo de alguns de óleos, você trabalha um pouco para ter esse equilíbrio, né? Por isso que eu confundia muito esse lado. Eu achava que era, não entendia, e não entendo essa forma de ritual, como que poderia trazer esse autoconhecimento, entendeu? Por exemplo, dentro de um dos rituais que existe no sagrado feminino, é o ritual da menarca, né, da primeira menstruação. Isso, para mim, quando eu fui estudar o sagrado feminino, me veio muito forte, porque eu fui uma adolescente que eu não via a hora de ficar menstruada. Eu queria menstruar, porque para mim aquilo não é sagrado, e foi sagrado para mim, né? Hoje eu entendo por quê. Mas na época, eu lembro que a minha mãe falava, ai, vai menstruar. A minha irmã, nossa, é horrível, porque minha irmã já era, né, menstruada. E na realidade, quando a gente menstrua, a gente está abrindo uma porta para um poder fantástico, né? Para uma força de reprodução, né? Que é gerar uma outra vida, além do nosso despertar feminino. E a gente trabalha um ritual da menarca com as adolescentes que, assim, é mostrar para ela esse poder, o lado bom de ser mulher, de estar menstruando, e não ver isso como com pudor, né? Com olhos maus, de ai, menstruou, agora tem que tomar cuidado. Sim, tem que tomar cuidado, mas é uma coisa boa, né? É o seu corpo falando com você, é o seu corpo te Tem a dando nossa sinal de que fisiológica eles. faz parte. Exato, exato. É o seu corpo falando com você e mostrando que você está pronta para algo mais, né? Para algo maior, para receber tudo isso. E, nossa, tem N rituais dentro dos círculos, né, do sagrado feminino que trazem esse empoderamento para a mulher se respeitar, não ser maior que o homem. Nós somos todos iguais, nós temos que ter as energias equilibradas, né, o masculino e o feminino. Mas é trazer para nós mulheres esse respeito ao nosso corpo, que é o nosso templo sagrado, né? Você não vê isso como que se as mulheres se perderam um tempo por causa das crenças limitadoras delas? De se perder o Sim, respeito, pelas crenças ter avanço por limitantes, tudo. E ela cria filhos julgamentos, assim. julgamentos, né? Se você não fizer sexo com seu marido todo dia, você, né, não é mulher. Assim, N situações que são trabalhadas dentro do círculo. E normalmente são crenças limitadoras que as mulheres trazem de lá da puberdade, de lá da infância, que são trabalhadas dentro do círculo. Ah, o sagrado feminino pode ser trabalhado individualmente ou é só em grupo? Pode ser trabalhado individualmente. É mais gostoso em círculo de mulheres, porque você, né, se conecta com a energia de todas, você respeita aquilo que está sendo falado, não que você não respeite quando está, por exemplo, só eu e você. Mas uma roda de mulheres, um círculo de mulheres, tem um poder fantástico, uma energia fantástica de trazer à tona tudo aquilo que a gente tem de mais sagrado dentro de nós, de colocar para fora mesmo, né? De se expor sabendo que ali é um círculo de confiança e que dali não vai sair. Né? Então é a confiança mesmo, uma na outra. E todas somos iguais, porque a gente trabalha num círculo. Ninguém é melhor que ninguém, somos todas iguais. É porque é difícil, porque tem muitas idosas, assim, a gente fala de mais novo, ele tem um outro entendimento, né, a mulher hoje. Mas se Sim, você falar de uma pessoa mais idosa, elas são mais introspectivas, elas têm vergonha de falar já o que aconteceu com elas, o que não aconteceu, aquele tabu, né, que elas têm, e começam a não entender, talvez, pela sua introspecção, tudo. Como que você traz sim. essas pessoas? Como a gente trabalharia isso, né? Mas tem umas senhorinhas que participam do circo, participaram, né? Porque agora com esse Covid, opa, com tudo isso que está acontecendo, é mais difícil de se reunir, né? A gente faz, às vezes, via internet, mas não é a mesma coisa. Mas as senhorinhas que participaram, a gente acabou fazendo um círculo com o ritual da menopausa, né? Porque as mulheres que não menstruam mais, elas falam, e agora? Como que eu vou trabalhar o meu ciclo? Eu não menstruo mais, eu não tenho mais ciclo. E na realidade, quando a mulher chega na menopausa, ela já não menstrua mais porque ela já está plena de si. Ela já
fez tudo aquilo que ela precisava fazer, então ela já chegou no ápice de toda aquela energia feminina. E quando a gente trabalha esse processo, esse ritual da menopausa, as senhorinhas, elas é muito louco. Elas começam a falar, elas começam a colocar para fora todo esse sentimento, toda essa emoção, toda essa introspecção, que aí vem a energia masculina, que é a energia do falar, da ação, de colocar para fora, né? Que é isso que a gente trabalha a todo momento no círculo. É o Yang. Porque eu participei de um congresso, né, de ginecologia, mas era um congresso de acupuntura, né? E era sobre mulheres, né? Então foi mais voltado à ginecologia. Uma das palestras que teve foi do Sagrado Feminino. Só que ela falava de períodos. Mas, na verdade, ela acabou falando mais de Axis, né? Que ajudou ela na menopausa, mas ela mostrou não dessa forma que você mostrou, que eu adorei. Esse redondinho, essa mandala aí, esse negócio de pintar, adorei isso daí. Dá para trabalhar muito isso daí. Com muita coisa para você entender. Aí ela mostrou, lógico, os ciclos, né? Que isso a grande maioria sabe, acredito eu, né? Da lua, o que move, que não move, né? A parte da acupuntura, que a gente pode usar na ginecologia. A acupuntura é um meio não tão invasivo que dá para a gente usar. E ela falou do que tinha ajudado, mas foi na parte da menopausa, porque muitas mulheres sofrem na menopausa, como você está falando. A grande maioria sofre na menopausa, sofre, né, dos sintomas que tem, né, que sente calor, sente um monte de coisa. E às vezes não é tão necessário isso, né? Naturalmente a gente consegue cuidar de tudo isso, né? Sim. E o Sagrado Feminino ajuda, então. Vou falar os benefícios. Me fala se está certo. Seria desde a adolescente que está entrando num ciclo, que agora a gente está falando de ciclo, né, da parte ginecológica. Desde a adolescente que está entrando num ciclo e não consegue entender, ou, na verdade ela ainda não se conhece, né? Ela não se entende. Exato. Ela está começando até a meia-idade e depois o final, né, que seria a menopausa, que é a plenitude, que você falou, né, que é a plenitude. Então ela consegue, porque você, nesse período, você passa por várias coisas, né? Eu vejo por mim, eu já não tive nada uma época, depois eu tive muita dor de cabeça, depois tive TPM, depois não tive nada, vai passando. E isso é relacionado ao estado emocional, fisiológico, do que a gente se alimenta. Aí você consegue, dentro desse sagrado feminino, trazer tudo isso? Sim, sim. E quando a gente começa a trabalhar, eu tenho 4 adolescentes comigo hoje, trabalhando o sagrado feminino. E é muito legal, porque é um processo muito diferente de quem chega para mim já com uma idade mais avançada, vamos supor, com 26 anos, 30 anos, 35 anos, porque já estão em outras fases e ainda vão começar a se entender. Então, quando a gente já começa já na puberdade, ou já de pequena, quando a mãe já tem todo esse conhecimento, é uma outra história, é uma outra vida, vamos assim dizer. Então, essas adolescentes que estão comigo hoje, elas veem a menstruação de uma forma diferente, veem o empoderamento feminino de uma forma diferente, sempre respeitando o seu corpo e trazendo aquilo, o seu sentimento para a vida, né? Quando a pessoa chega um pouquinho mais de idade, não que seja difícil, mas como já está com muitas crenças limitantes, a gente trabalha fortemente com as mandalas lunares, com as mandalas da menstruação, para poder mostrar, para que a pessoa enxergue aquilo que ela está sentindo, aquilo que ela precisa trabalhar, porque as sombras a gente não quer ver, né? A gente sabe que tem, mas a gente normalmente não quer ver. Ninguém quer ver a sombra. Ninguém quer ver a sombra, né? Só quer ver o sol, só coisa boa. Só que para você trazer essas coisas boas, você precisa olhar para sua sombra e entender sim que nós temos as nossas sombras e que nós temos que viver as nossas sombras. Não é ruim, é isso que a gente tem que entender, né? A gente tem que entender, compreender, aceitar para poder seguir em frente. E o Sagrado Feminino traz isso. Me fala, como são essas adolescentes? Como são as mães dessas adolescentes, né? Tem mãe que entende, tem mãe que não entende. A grande maioria entende ou a grande maioria não entende? Olha, eu vou falar em relação ao que chega para mim, tá? Sim, meio a meio. Tem mãe que entende e tem mãe que não entende. Por exemplo, tem mãe que não... Mãe. Tem que trabalhar com a mãe.
Na realidade, a gente trabalha com a mãe através da filha, né? Porque a filha, de uma certa forma, quando ela chega no sagrado feminino, é um chamado, é a resposta a um chamado, né? Então a mãe tem que aceitar de qualquer forma, porque é a escolha da filha, né? Mas, como eu posso te dizer, meio a meio. E aí, essas mães que não aceitam, depois acabam vindo com as adolescentes para o círculo, para entender como que é. E tem até uma que faz agora parte do círculo, justamente Que porque bacana. viu que é uma coisa saudável, é uma coisa muito boa, é um empoderamento mesmo. E é o se cuidar, se autocuidar, né? A gente trabalha, como eu falo, né? E a minha filha mais velha, ela fala assim, nossa, mãe, tá regredindo. Mas não é regredir. É o que eu falo da gente usar, não usar os absorventes que existem hoje no mercado, mas usar os absorventes da época da vovó, de paninho. E isso já tem Eu ia até te estudo. perguntar isso. Que faz parte da ginecologia natural, né? Isso já tem estudos comprovados de que o absorvente ele é extremamente prejudicial à nossa saúde, né? Ele tem N fatores, mas um dos fatores ele acaba aumentando o nosso ciclo menstrual, além de outros fatores. Então, a gente trabalha muito com essa parte de usar mesmo, mas hoje não é o paninho, né? Hoje a gente tem já os absorventes que são normalmente feitos para isso. Hoje é chique, né? Tem Hoje estampinha, sim, é antes bonitinho, não. né? Antes era bem diferente. Exato. E hoje tem até aqueles pequenininhos, né? Os mini absorventes de tecido também, né? Que também aí já entra na parte de plantar a lua. Planta minha lua, não planta minha lua, é saudável, não é saudável. E aí a gente fala sobre tudo isso dentro do círculo. E aí fica no seu sentir, no seu perceber, no seu entender do que é certo para você. Porque a gente sabe que não existe certo e errado, né? Existe o seu sentir. Entendi. Mas aí, queria te perguntar, a base seria só os ciclos? Não, então, a gente Porque trabalha tudo é também. cíclico. A gente tem 4 estações, a gente tem a menstruação, a gente tem ciclo de lua, maré. É Na geral, você está realidade, falando grande para tudo. exato. A gente não trabalha só com os ciclos, né? Só com a menstruação. A gente trabalha também, como eu falei lá no começo, com a força dos arquétipos das deusas. Então, em cada círculo, a gente traz uma deusa. E aí a gente lê a história daquela deusa e vê o que aquele arquétipo traz para nós. Vê se eu tenho aquele arquétipo? Tenho, mas quantos por cento desse arquétipo eu tenho? E aí a gente trabalha com testes, a gente dá teste para as mulheres responderem, para saber qual é a deusa que mais está atuando nela naquele momento, naquela fase. Porque a gente sabe que tudo é cíclico. Se eu aplicar o mesmo teste daqui a um mês, a porcentagem vai mudar. Porque a gente muda constantemente. E aí a gente Quantas volta de novo deusas com a os gente pode ciclos, né? trabalhar? Sim, mas quantas deusas a gente pode trabalhar? Quantas deusas? Normalmente eu faço uma deusa por círculo. Porque elas já trazem bastante força, bastante energia para a roda, né? Então eu trabalho uma por círculo. Mas aí fica a critério da guardiã do círculo, o que ela quer fazer, o que ela quer trabalhar, se ela quer trabalhar a energia de várias deusas, fica a critério da guardiã. Porque, na verdade, todo mundo tem várias deusas, tá? Se a gente está Sim, falando de arquetipo. Aí a gente tem uma porcentagem mais uma, menos uma, né? Aí, sei lá, eu tenho uma deusa, a deusa da guerra. Então, eu sou bato de frente, sou guerreira, sou não sei o quê. Essa é a que mais sai. A outra, eu precisava trabalhar, vamos dizer, Afrodite. Mais amor, mais beleza. Aí, como que trabalha? Aí você tem menos uma, mais outra. E a gente está falando de um círculo que a gente tem uma deusa. Você está trabalhando arquetipo. E tem umas que tem um isso. potencial muito alto, tem vai 100%, a outra deve ter 10%, vamos dizer assim, né? Como que Quando a trabalha gente, tudo isso? quando a gente traz para dentro do círculo esse teste para saber das deusas, a gente normalmente eu trabalho uma deusa e depois, Uhum. dentro desse teste, eu vou falando um pouquinho de cada deusa, mas Deusa. trabalho a fundo depois nos outros círculos, um círculo para cada deusa. Mas a gente sabe que quando,
por exemplo, você falou, eu tenho mais a deusa da guerra e menos a deusa Afrodite, que é uma deusa do amor. Então eu tenho que olhar para aquilo, né? Eu tenho que olhar para aquela deusa que eu tenho menos, para eu poder trabalhar aquela energia, para eu poder me equilibrar. Aquilo não poderia ser, estou falando ainda desse exemplo aí da deusa, uma crença que ela comprou, que não necessariamente Sim. ela é isso, que é aquilo que ela é. Sim. Tá vendo como é muita informação, né? Mas é Porque a exatamente gente isso que saiu você do falou. ciclo menstrual, porque não necessariamente eu Sim. preciso trabalhar o ciclo menstrual. Se eu não quiser falar de ciclo, eu não vou falar de ciclo, mas como falando de arquetipo. E arquetipo tem várias deusas, né? Tanto grega, romana, a gente tem várias coisas. N Falando de deusas. arquetipo que dá pra gente trabalhar muita coisa nesse sentido. Aí, então, assim, eu tinha que fazer um ciclo, o ideal seria fazer um ciclo para cada deusa e participar de um ciclo de cada deusa. Sim, sim. Eu gosto de fazer um círculo para cada deusa para justamente ir a fundo naquela deusa e as mulheres entenderem o que é que aquela deusa está trazendo à tona, o que aquela deusa traz para mim, do lado positivo e do lado negativo, porque se eu tiver muito de uma deusa, eu vou trazer alguma Sim. coisa negativa, e se eu tiver pouco, eu vou trazer, né? E assim contrabalancear. E assim se entender e se Os equilibrar. círculos, eles são feitos como? Toda semana, mensal? Porque daí você teria que... É um tratamento, né? É um Seria um tratamento. tratamento. É um tratamento. Eu estava fazendo uma vez por semana, agora uma vez por mês, online, mas. Ai, sinto falta desse contato com as mulheres. Mas é Não, contato sim. pessoal faz falta. Nesse sentido aí, É, tem algumas coisas que eu acho que a gente precisa ter o contato realmente, algumas técnicas que não tem jeito. Precisa ter o sim, porque a contato, gente, que não é a mesma coisa. a gente trabalha toda uma energia dentro de um círculo de mulheres, né? Então tem a preparação, tem os cânticos, né? Que a gente chama de rezos. Então tem todo um ritual que quando a gente está junto é uma energia maravilhosa, é uma energia assim explosiva. É muito bom. Mas agora eu Que estou legal. trabalhando uma vez por mês. Adoro. Mas agora eu estou trabalhando uma vez por mês online. Entendi. Você usa outras técnicas junto com isso ou não? Eu acabo trazendo algumas ferramentas do coaching e algumas ferramentas de terapias. Mas tudo agrega, tudo agrega. E nem falo, né? Minha mestre de Magnified Healing, Tonin, sempre tá com a gente. Sagrado, Sempre. né? Ela faz parte. Ela faz parte. Ela É, mesma tem vários arquetipos. Ela tem muitos sim, arquetipos. Para quem sim. conhece, ela tem É muitos maravilhoso. arquetipos. Se você pegar, ela é maravilhosa, é verdade. É. Me diz uma pergunta que ficou. Hum. Com o homossexualismo, como que se trata o sagrado feminino? Olha, eu vou falar pela minha experiência, tá? Para mim, não chegou nem do lado de mulher, nem do lado de homem. Mas a gente se vir, né, mulher, é tranquilo. A gente equilibra as forças. A gente trabalha sempre com empatia e não julgamento. Então, pra gente, todo mundo é igual. Independente da sua cor, da sua religião, da sua raça que é cor, né? Da sua opção sexual. Então, assim, a gente não julga. A gente recebe de braços abertos. Com empatia e Porque a sem gente está julgamento, falando, sempre. porque a gente está falando de yin yang, tá? Yin feminino e yang masculino, né? Eles como que ficam no meio? Se você vê o homossexual, ele pode ser homem tanto mulher, mas o interior dele pode ser yin ou yang, né? E os arquetipos também não mudam. Os arquetipos, ele pode se identificar com qualquer um dos arquetipos. Isso aí é qualquer pessoa. Depende, isso Sim, eu vejo que independe de homem e de mulher, né? É que a gente tem a crença por causa da deusa Artemisa e você é mulher. Então não pode ser aquilo, né? Aí tudo bem, a gente faz drive e trabalhar a mesma coisa. Né? Por isso que eu te perguntei sobre isso, né? Porque hoje a gente tem tanto, principalmente adolescentes, né? E eles são tão perdidos, né? Às vezes entendo que tem a experimentação, que é a idade dos adolescentes, né? Mas eles às vezes sim. ficam tão perdidos, sem
a informação, sem instrução, será que é, será que não é, será que eu faço? E hoje temos, assim, informação em milhares, né? Com a globalização, com a internet, a gente tem tudo, né? Sim, sim, mas a gente, como que se a trabalha, gente né? não Como se julga e a trabalharia. gente trabalha igual, no círculo feminino igual. E aí vai do perceber, do sentir dessa pessoa, conforme ela vai se autoconhecendo, de se permitir se aceitar mesmo, né? Não existe o certo e o errado, é o se aceitar. E pode ser que lá na frente ela mude de opção, ou ela continue nessa opção e se autoaceitando e se autoconhecendo perfeitamente dentro do sagrado feminino, se aceitando e entendendo o seu corpo, entendendo as suas opções, né? E trabalhando essa energia. Tem o sagrado feminino. Tem um número de círculos que tem que fazer a pessoa? Não, normalmente a gente trabalha ao ano, né? A gente, no começo do ano, normalmente nós entregamos um questionário para essa mulher responder. E mediante esse questionário, mediante as respostas desse questionário, essa mulher entra para esse círculo. E aí, em um dado momento, esse círculo é fechado e não entra mais mulheres. E aí, a partir desse momento, a gente trabalha todos os encontros, né, até o final do ano, em um ano. São encontros anuais, não, é mensal, mas é até o final do ano, é durante um ano. E no próximo ano, a gente renova novamente esse círculo e vai trabalhando mais profundo essas mulheres. O que mais que você pode falar? Gostei dessa história do sagrado feminino. Eu tinha uma outra ideia. Eu não vou acabar porque o povo levanta a bandeira de feminismo. Né? Então... Não deixa de ser um julgamento meu, mas eu não gosto dessa história. Quando... Você outro em tudo, né? Mas... Quando eu senti esse chamado no meu coração, que eu cheguei até a compartilhar com você, não sei se tu lembra, numa troca de barras que nós estávamos fazendo, eu falei assim, meu Deus, né? Como que será? Mas foi tão forte, assim, sabe? E eu acabava até sonhando com isso. Falei assim, tá bom, vamos lá, né? Vamos se entregar pro chamado. Porque tem que ser assim, tem que ser de coração, tem que sentir, né? E o sagrado feminino, ele trouxe para mim, assim, um autoconhecimento, uma percepção de mim, uma autoaceitação de como eu sou e entender e aceitar, não, eu sou brava sim, estou no meu ciclo, dentro do meu ciclo e deixar essa energia reverberar dessa forma, respeitando tudo isso, para mim foi muito mágico, né? Hoje eu posso falar para você que eu sou outra mulher, eu me percebo de uma outra forma e me respeito profundamente. Então, é o não julgamento, é exatamente isso. Né? Eu não comprar do outro aquilo que não faz parte de mim, que é o que a gente trabalha muito no Barras, né? Não se alinhar e não concordar, porque Mas você é uma é jornada, você. né, Ana? É uma jornada. Explica, como que você entrou, na verdade, no sagrado feminino, Ana? Explica isso. Eu te conheço, eu sei como que é a jornada. Eu acho que você já começou comigo lá no Magnified lá atrás, que ainda você não estava no sagrado feminino. Mas assim, eu acho que... Cada um tem uma experiência, eu acho que é um caminho de evolução. Tanto que você começa com algumas coisas, depois você separa algumas terapias, continua com algumas outras, né? Como você começou tudo isso? Foi realmente hoje eu vejo que assim o Magnified Healing foi a porta de entrada, né, para que tudo isso chegasse. E depois fazendo o reiki egípcio, o reiki Seikin, também que trabalha muito essa força feminina, né, a força da deusa Isis. Então, assim, trouxe muito para mim esse chamado para o sagrado feminino. E até mesmo porque eu parei para pensar que, assim, a maioria das pessoas que chegavam até mim eram mulheres. E mulheres falando de assuntos relacionados a... E aí eu comecei a entender, eu falei assim, nossa, olha só, é isso que eu quero, é com isso que eu quero trabalhar. E eu gosto de estar no meio das mulheres. E de ajudá-las, e de ouvir, e de entendê-las, e de direcioná-las. Porque a gente só sabe direcionar alguém quando a gente já passou por aquele caminho, né, Aline? Com certeza. Com certeza. E as pessoas que vão chegar para você são as que têm o mesmo problema que o seu. Exato. Pra gente, né? Sempre Se cura. assim. Ou se cura, ou se cura.
Aí você fala, Né? nossa, eu não curei isso ainda, eu vou me curar Você junto, fala né? assim, não, eu tinha certeza que isso já tinha ido, e Tinha não foi, passado, mas né? não foi. Vamos fazer junto, né? É, O outro não sabe, mas a gente sabe. Vamos fazer junto, a cura dos dois. é, é. E assim, e depois de fazer sessões, você não vai acreditar, mas depois de fazer sessões de facelift, Oh, me veio, me uau! veio. Aí falou, agora, vai, porque é esse o caminho. E aí eu fui, né? O Foi depois de facelift sessão de trouxe, facelift, que interessante. E foram, você não coloca isso foram, no plano determinante para mim, no grupo. foram, eu vou colocar, foram 4 sessões de facelift, Hum. 4 sessões, mas que resgataram muito forte a minha infância e minha puberdade, me trouxeram muito forte, muito à tona, toda essa vontade, despertou, né? Veio um caminho, o Magnify, o Reiki, o Reiki Seikin e o facelift, né? O facelift, que eu não aplico, né? Não é de uns processos corporais que eu tenho, o conhecimento, mas eu recebi. E recebi 4 vezes, e Mas foram só 4 vezes é ótimo. intensas. Intensas, É muito quatro, intenso. quatro É vezes muito intenso. intensas. Para Mudou, quem não mudou conhece, vou assim. explicar o porquê Isso, que por se não favor. conhece. Facelift com sagrado feminino, o que que é isso, né? E, gente, o que que é o facelift? Facelift é um processo corporal do Access Consciousness, tá? Que são só toques suaves no rosto, onde elimina rugas, marcas de expressão e muitos outros traumas, tá? Por que as rugas, marcas de expressão que a gente fala? A gente fica mais novo, tá? Quando a gente entra no Access e faz facelift, Fica, então, várias gente. sessões, fica. É Não, e impressionante, Simona. deixa eu fazer uma observação. Gente, vocês não vão acreditar, é coisa de louco, mas é. Chapa a barriga. Menina, eu sou outra mulher. Sou outra mulher. Eu falo, gente, que é isso? Fora o É rosto, né? impressionante. Fora o É rosto, é impressionante. impressionante. É É impressionante. impressionante. Ele mexe com muita coisa. Quando eu entrei no facelift, eu tive muita resistência, né, no começo. Porque eu achava que era estética e eu não gosto muito dessa parte estética. Gosto, assim, como mulher, mas não de eu aplicar e fazer a parte terapêutica nos outros. Sim. Quando aplicaram em mim, eu fiz o curso, eu falei, nossa, isso é muito doido. Igual você falou, é uma coisa muito doida. Ela mexe, porque o que são as rugas e marcas de expressão? São nossos traumas, né? Tudo aquilo guardado, né? Os traumas que a gente tem. E aquilo se desfaz, o meu mexeu muito com a boca, eu desaparelho muito tempo, as E a dores, a barriga é amígdala. tudo aquilo que a gente vai empurrando e não quer enxergar, né? Exatamente. Por isso que eu acredito, quando você falou, mudou. E Mudou. ela libera, né? Libera aquela energia, porque por isso que mexe com tudo isso. Eu acho que o facelift hoje em dia é um dos que tem dessas técnicas mais poderosas. Além de a gente ficar assim, brutinho, mas muda muita coisa. Você muda interno, igual você chegou no Sagrado Feminino. Isso é muito bacana. Deve ter É, liberado muito mais coisa que você pensa, sim, né? Nossa, que legal, sim. que bom que você identificou isso. Sim, Nossa, isso é mudou, muito mudou o bacana. Eu meu adoro corpo. técnica que Eu muda, que até, eu faz a gente comentei, chegar no porque caminho. a gente é terapeuta, mas a gente precisa de um terapeuta também, né? E Sim, eu até falei lógico. pro meu terapeuta, eu falei assim, uau, meu, eu tô até com cintura, você não tá entendendo? Muda o corpo, muda. Muda Né? aqui, muda tudo, né? É uma coisa Isso é difícil de maravilhosa. explicar porque é abstrato, né? Então é difícil. É Mas só a quem vê pessoa a passando para gente, quem entender. conhece, exatamente. E quem É, conhece sabe o que a gente muda. E sabe que a sabe, gente muda, né? sabe. Na Por isso segunda que eu falo, aplicação de toda técnica. facelift, na segunda aplicação de facelift me perguntaram, o que você tá fazendo? Tá diferente. É, Tá é diferente, muito né? legal. Qual que tá diferente É, que você fez? é, O que você fez? Tá diferente. Mas é muito bacana isso. Uma técnica leva a outra e uma complementa a outra. sim. Eu acho isso muito É um válido. conjunto. Por isso que eu falo para você, no círculo de mulheres a gente aprende a trabalhar com as ferramentas do sagrado feminino, mas todas as outras ferramentas que a gente tem de conhecimento, elas são levadas para dentro da roda, para dentro do círculo e são trabalhadas fortemente também. Então é um Que conjunto, ótimo. né? É, Depende do seu conhecimento, é o que eu falo, né? Você, sim, no meu ver, tá? Você tem que conhecer de tudo um pouco, né? Aí você tem afinidade mais com algumas coisas e mais com outras, né? É igual as lives que eu tô fazendo. Eu não conheço nenhum, eu não uso nenhuma dessas técnicas. As minhas são diferentes. Né? Eu não sim, uso o sagrado feminino, como não uso o benzimento que eu não uso. Uso de outra maneira outras coisas, né?
Então, eu quis trazer para as pessoas para elas poderem conhecer também. E eu também tirando as dúvidas aqui, que eu estou tirando várias dúvidas. Estou adorando. E tirar um pouco dessa ideia, né, de que é feminismo, é um movimento feminista. Não é, não é. É bem isso. É o equilíbrio das Muita gente acha energias. que. Então, mas muita gente acha que é isso. Por isso que a hora que você me mandou o texto, eu li lá, Yin Yang, o equilíbrio, eu falei, pô, aí faz todo sentido. Aí Muita entra dentro gente da minha área, né? Falei, acha que é faz todo tirar o sutiã e sentido. queimar, né? Não, gente, não é. Não E não é, é não bem é, assim, não é. né? A gente antes tem que ter Não. respeito. Eu não sou feminista, mas também depende das mulheres. A gente tem que ter respeito por tudo, né? Tanto pelo Sim, homem como sim. pela mulher, por É todos, entender que um né? é complemento do outro. Ninguém é melhor que ninguém, somos todos iguais, somos todos um e precisamos de ambas as energias, né? Tanto o masculino do feminino quanto o feminino do masculino. Você trabalha com abuso dentro do sagrado feminino? Sim, sim, Seja psicológico, sexual, emocional. sim. Porque hoje eu Uma das vejo muitas adolescentes, mulheres melhorando muito com relação ao abuso. E as pessoas também não sabem o que é o abuso, né? Nem o psicológico, nem o emocional. Acham que abuso é só a violência doméstica ou sexual. E não é só isso, né? E que não, causa não é só transtornos isso. enormes no decorrer da vida. Exato. E trabalho sim com isso dentro do círculo. E normalmente, quando é identificado, a gente trabalha à parte com a mulher, né? Principalmente com ferramenta de barras de axis, né? Por que você trabalha a parte? O sagrado entra seria, não entra, eu sei que não é, mas vamos dizer assim, entre aspas, uma constelação? Uma constelação seria uma constelação em grupo, Porque se a né? pessoa está lá e Mas ela tem um problema, vamos dizer, do abuso que eu estava falando, dentro de um campo mórfico, as outras também devem ter. sim, Em sim, algum momento, sei lá, ou sim. elas também não sabem conscientemente. Não, quando a gente sabe que quando as energias se cruzam, né? Quando a gente tem essa conexão com outras mulheres que chegam até você, a gente sabe que tem histórias parecidas ali, tem histórias até iguais ali. E aí a gente trabalha isso dentro da roda, mas normalmente a guardiã conversa em particular com essa mulher que sofreu Sim. esse abuso, né? Independente dele qual seja. E pode sim trabalhar em particular com essa mulher. Depende do seu sentir e do seu perceber. Mas isso fica dentro da roda. Todas as outras mulheres sabem do que aconteceu, respeitam, têm empatia e não julgam. Mas normalmente a guardiã, se for uma guardiã como eu, pega no colo, né? Você sabe, né? Não tem que pegar no colo? Ai, adoro! E com relacionamento, o sagrado feminino com relacionamento, as pessoas procuram pelo conhecer ou por relacionamentos? Pelas duas coisas. Pelas duas coisas. Tem pessoas que chegam lá para conhecer, para saber, por curiosidade mesmo, né? E tem pessoas que chegam lá por relacionamento. E normalmente relacionamentos abusivos, né? E que é Eu trabalhado falei, dentro eu do falei círculo. relacionamento, eu falei geral, né? Tipo assim, terminou com o namorado, tá Mas sofrendo, não, o e aí cai de sagrado paraquedas. feminino, uma observação. Normalmente, quando você sente esse chamado para participar de um círculo de mulheres ou para participar mesmo do sagrado feminino, das reuniões, é porque você chegou no fundo do seu poço, né? Você chegou no fundo do seu poço e você precisa de alguma forma sair dali. Você sabe que ali está confortável, que ali é cômodo para você, mas não está te fazendo bem e você precisa subir, você precisa emergir, você precisa sair daquele lugar. E aí você vem. E aí você vem para onde Isso. você se sente acolhida. Normalmente você sente esse chamado quando você está na sua sombra. É triste quanto bem ao mesmo tempo, né? Gostaria que as É, pessoas tivessem essa percepção mais apurada, né? Não esperar chegar no fundo do poço, né? Quando não, chega e no fundo assim, do hoje a poço, a gente gente sabe que tem. tem mulheres muitas mulheres que são convidadas a participar do círculo e que vêm por livre e espontânea vontade. Mas normalmente as mulheres que trabalham no círculo são mulheres que têm algum problema, que todas nós temos, né? Ninguém é 100%
o tempo todo. Mas tem algum problema de relacionamento abusivo, algum problema como que fala? Não seria drogas, de vício, né? Algum vício. Então chegam várias mulheres. E é Principal maravilhoso queixa. ver a transformação delas, né? Oi? Principal queixa. Principal queixa? Os relacionamentos abusivos. Né, mestre? Eu pensei que você falar até outras coisas. Tem muito problema com sexo? Sim, tem. Tem mulheres que acham que são obrigadas, por isso que a gente falou também aqui, né? Que acham que são obrigadas, porque isso veio de lá da infância, que a mãe sempre falou, a mãe foi criada assim, você tem, de qualquer forma, você estando bem, estando mal, você tem que cumprir a sua obrigação, né? E aí você vem com isso, você cresce com isso, é obrigação. E não é obrigação. Né? Você tem que se respeitar, você tem que entender que você tem limites, que o seu corpo tem limites, né? E que tudo é energia. Como que você vai fazer uma coisa obrigada? Como que você vai se sentir depois? É pior, Porque eu já né? peguei, você está falando nesse sentido de obrigação, né? Porque eu já peguei muitos casos na parte terapêutica de mulheres que querem entrar no relacionamento, mas elas vão dizer assim, é muito cavada, né? Aí tem problema com o sexo, né? Eu vejo, às vezes, isso que pode ser uma liberação, né? E elas não entendem, porque é o trauma que tem lá atrás da infância, ou às vezes nem sempre é a parte do abuso, mas traz isso, né? Um namorado que terminou na adolescência e ficou mal resolvido e acha que ninguém mais gosta dela, que ninguém mais vai gostar, que não vai casar. Isso carrega, estou falando de mulheres de meia idade, que já está com 40, 50 anos, está carregando, né? Tudo isso. Que é a falta de autoestima, vamos dizer melhor assim, a falta de autoestima Exato. é o mais, né, de tudo. Que o sagrado traz muito isso para a mulher, né? Trabalhando todos esses arquétipos, trabalhando todas essas energias, esse autoconhecimento. Então, o sagrado feminino traz muito isso para a mulher, o empoderamento, a autoestima, sem competir, né? Sem Não, a competir. mulher adora competir. Como que entra isso? Eu gostei desse competir, porque você repetiu várias vezes de competir. É o que a gente fala da sororidade, né? Não competir, porque justamente para o patriarcado existir, houve todo um movimento de colocar a mulher contra outra mulher. Então, se eu estou maquiada, a outra tem que se maquiar melhor para se sentir melhor e maior, né? Mais poderosa. E dentro de um círculo de mulheres não existe isso, não pode existir isso. E nós, como guardiã de círculos, quando a gente identifica alguma coisa assim, porque também existe sombras dentro de um círculo e a gente tem que ficar atento o tempo todo, né? Então, quando existe isso, a gente tem que fazer todo um trabalho, né? Todo um processo aí de colocar de novo no mesmo lugar, de mostrar. Por isso que a gente trabalha em círculo, né? Não é quadrado, não é retângulo, é um círculo. Não tem começo e não tem fim. Somos todas iguais. Ninguém. Não é porque eu sou a guardiã que eu sou melhor que as outras mulheres que estão ali. Nós estamos ali para dividir, para contribuir uma com a outra. Né? E aí vem exatamente esse processo do não competir. Nós somos todas iguais, nós somos todas lindas, nós somos todas divas, plenas, né? Não preciso ter essa competição. Nossa, porque isso é o que mais acontece com a grande parte, né, das mulheres, né? Não só das mulheres, o mundo inteiro, que eu acho isso uma falta de respeito, né? Perante o ser humano. Porque para mim é tudo igual, homem, mulher, todo mundo é igual. Eu não vejo essa diferenciação. Né? Às vezes eu acho que eu sou louca porque eu acho que é tudo igual, então para mim é... Não é louca, porque eu também acho isso. Entendeu? Eu entendo em Yang, e aí eu fiquei muito na dúvida. Sagrado feminino, se tudo é igual, para que eu vou dividir, excluir o que é homem, o que é mulher, é tudo igual, todo mundo tem que se respeitar e se amar. Né? Que bicho todo mundo tem. Só fisiologicamente que eles usam de maneiras diferentes. Mas esse negócio da competição, ainda mais agora, hoje em dia, né? Se a gente colocar hoje em dia, a competição está ali, né? Da nossa geração, você pega a geração inteira para frente, fora do normal, né? Sentimento. Ana, vai falar.
Vai, né? Ai, que delícia. Eu ficaria Eu aqui tô mais vendo 2, 3 agora aqui, horas. eu também ficaria mais 2 horas, vamos fazer de novo. Agora eu tô dizendo que vai acabar, porque sempre eu fico falando e eu vejo o negócio falando que acabou. Fica piscando, ó. Vai acabar, vai cair. Obrigada, Ana. Gratidão, gratidão de Gratidão. coração. Foi muito bom.